Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje é dia 10 de outubro, segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje é comemorado o Dia Mundial da Saúde Mental. A pandemia, pessoal, ela aumentou os casos de transtornos mentais e as pessoas que estavam em tratamento ou que já sofriam de algum transtorno tiveram essa situação piorada. A situação piorou muito e nunca tantos os psiquiatras e psicólogos eles estão fazendo tanto atendimento. Então, para falar sobre o tema, nós vamos falar com a psicóloga Ana Colette, que eu agradeço imensamente de estar participando novamente das lives do blog Sintonia. Muito obrigada, Ana. Vamos começar? Pessoas tiveram muitos problemas, muitas pessoas começaram a ter depressão e infelizmente o brasileiro ele tem um problema sério, né? Não sei se é uma questão de cultural, ele dificilmente Dedicado procura aí um à saúde psicólogo. mental. Oi, Ana, Oi, tudo tudo bem? bem? Tudo. Tudo. Eu não sei se Então, você Ana, ouviu o que eu falei, Lúcia, vamos não. começar. A pandemia aumentou muito o quadro de problemas de saúde mental, né? Por Sim. que o brasileiro não procura um psicólogo? O psiquiatra, então, o caso é mais grave ainda. As pessoas têm verdadeiro horror de procurar um psiquiatra. Por que tem este problema? Então, Lúcia, infelizmente isso ainda acontece porque a gente tem uma cultura muito ligada à expressão de força, né? A gente descende aí dessa ancestralidade na qual a gente não pode expressar os nossos sentimentos. Se a gente se perceber, se a gente começar a fazer alguns questionamentos aí em como a gente funciona e quais foram as frases que foram permeando o nosso desenvolvimento aí, vamos perceber, né? Talvez a gente tenha ouvido durante muitas vezes que é frescura sentir, que a gente não deve sentir, né? O brasileiro, nós ainda temos essa cultura, a gente ainda precisa batalhar muito pela sobrevivência. Então, acaba que a reflexão, esse tempo da reflexão, ele acaba sendo subjugado como uma distração, como algo que leva a pessoa a não conseguir cumprir as atividades dela na sociedade, quando isso é exatamente o contrário. Porque se eu não estiver bem internamente, se eu não estiver com todas as minhas funções adaptativas, as minhas funções psíquicas funcionando de uma maneira correta e saudável, eu não vou conseguir me integrar na sociedade, eu não vou conseguir estar ativo nessa sociedade. Pelo contrário, eu vou começar a desenvolver alguns transtornos, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o medo, o pânico, e isso vai tirar a minha força, tanto de trabalho quanto a minha força relacional. Então, é justamente esse paradigma aí que a gente ainda tem que remover, né? Nós, da saúde mental, a gente trabalha retirando esses preconceitos aí existentes há muito tempo atrás, né? Se a gente pega na própria história da saúde mental aí, se a gente volta lá atrás, quantas e quantas pessoas não foram banidas da sociedade, né? Porque elas tinham algum transtorno mental, elas eram concebidas aí como loucas ou como tendo alguma possessão demoníaca, né? Quantas e quantas pessoas foram castigadas ao invés de serem cuidadas. Então, se a gente analisa sob esse prisma, hoje, nesse dia, por isso que ele é tão sagrado para nós todos, né, enquanto sociedade, porque é realmente um dia que a gente está começando a parar e a refletir o que é a saúde mental e quanto ela é importante na nossa vida e o quanto ela ainda está alicerçada sobre essas bases do preconceito e minando a nossa força enquanto humanidade. Qual a importância deste dia, da Organização Mundial da Saúde ter instituído este dia?
Então, é justamente uma importância assim máxima, porque a partir do momento em que a gente começa a discutir sobre um assunto, que a gente levanta, traz ele para a luz, para a consciência, é que a gente vai ter possibilidade de reflexão, de analisar todas essas estruturas pré-concebidas que estão aí alicerçando a saúde mental, para que a gente possa refletir sobre isso e promover a transformação. Então, esse é um dia muito sagrado, muito especial, porque ele tira do peso dos ombros dos indivíduos que sofrem de algum transtorno esse pesadelo que é ser portador de algum transtorno e ser visto como uma pessoa ainda excludente da sociedade. Ele visa a promoção e a integração de todo ser humano, e não esse apartheid, essa separação, que por incrível que pareça, ainda existe, né? Ainda quando se fala de pessoas com depressão, com transtornos de esquizofrenia ou com qualquer outro tipo de doença mental, ainda essas pessoas são muito estigmatizadas, muito preconcebidas, ainda sofrem muito mesmo. Então, a gente precisa falar, precisa trazer à tona para que essas pessoas possam ter um alívio do sofrimento e tenham um manejo disso na sociedade de uma maneira mais produtiva, que elas possam se sentir pertencentes à comunidade e que elas não sejam mais excluídas. Esse eu acho que é o principal desse dia. Tem alguns transtornos mentais que fazem com que o indivíduo fique mais isolado do que outros? De que a família tenha mais isolamento também social por conta desse indivíduo? Sim, a gente pode ver isso sob dois prismas, né? Primeiro, pela doença em si, o que ela vai promover internamente e até nesse manejo dessa pessoa, né? Porque realmente ela às vezes detém características muito especiais que precisam de um cuidado redobrado, né? Então, realmente, ter uma pessoa com algum tipo de transtorno vai precisar que a família olhe com uma forma muito carinhosa, protegendo-a, mas inserindo-a também no meio ambiente. Então, realmente, existem algumas pessoas que não conseguem se relacionar. Elas têm aí o que a gente chama de um embotamento afetivo. Para elas, o sentimento, a expressão é muito complicado. Estar no mundo, para muitas pessoas, é ainda muito difícil, é um território muito denso, né? Algumas pessoas, e a gente não precisa falar só dos transtornos mais graves, dos psicóticos, não. Até mesmo pessoas com nível de ansiedade de leve para moderada, de moderada para grave, né? Já se encontram com muita dificuldade de estar nesse mundo. As relações sociais se tornam perigosas, elas sentem muito medo, ficam muito ansiosas. Então, às vezes, o que para um é apenas uma ida ao supermercado, para uma pessoa que possui um transtorno de ansiedade, por exemplo, essa ida ao supermercado ela pode ser tão comprometida a ponto de a pessoa não conseguir fazer isso. Então, são pequenas coisas que vão minando a força dessa pessoa no dia a dia, e realmente ela passa a ficar tão restrita que ela passa a viver no mundo dela, né? Aquele mundo imaginário ali. Tem pessoas que realmente o nível de convívio delas é ela e mais alguém que ela consegue ali se relacionar, não mais que isso. Então, por isso que é muito assim necessário que a gente, como as pessoas, né, nós profissionais da saúde e todos nós enquanto sociedade, que a gente cobre aí ações governamentais de apoio para o estudo, para a transformação, porque realmente o nível de sofrimento de uma pessoa dessa, da própria família, é altíssimo. E outro fator que eu estava falando que a gente pode ver sobre um outro prisma, essa questão do distanciamento social, é que como ainda há o preconceito, às vezes essa pessoa, né, em torno de uma redoma ali, com medo da exposição dela, do que as outras pessoas vão achar, de como elas vão reagir. Então, também tem esse outro lado, não julgando essa família, porque a gente entende que é muito difícil mesmo, mas essa família vai precisar de um apoio terapêutico para que ela compreenda e consiga ajudar esse indivíduo portador de transtorno a se colocar no mundo e não a se esconder devido aos preconceitos aí.
Então, você falou no tratamento que, assim, não só o indivíduo tem que passar por tratamento, como a família para dar suporte e aguentar a pressão também da sociedade. Sim, Agora, com relação às escolas, aos professores, eles também têm que ser treinados para isso, né? Porque muitas crianças com necessidades especiais estão sendo inseridas na escola, né? sim, Então, os coleguinhas aceitam, tal, mas muitas vezes a escola não está preparada para isso. Não a escola, a instituição, mas o sim, professor, o diretor, o coordenador, o assistente. Como é que faz para trabalhar com isso? Já que há um estigma sim. da pessoa sofrer de alguma doença mental. Como é Sim, que faz com isso? então, é uma triste realidade ainda, em especial aqui no nosso país, né? Onde, infelizmente, o nível salarial dos professores é muito baixo, o que não dá a eles a possibilidade de fazer cursos, de se apropriarem do conhecimento, de estarem mais aptos, né, a desenvolverem o seu papel de uma maneira mais empática. Às vezes o que acontece é que ele até tem vontade, mas ele não sabe. Eu já atendi muitos professores nessa situação. Eles têm muita vontade, eles são até empáticos, mas eles não têm recursos, eles não têm a Sim, técnica necessária para isso. Então a gente precisa de ações governamentais para que essas técnicas sejam inseridas e também que eles tenham também um suporte emocional para que eles também consigam exercer essa maneira de integralmente, né? Todo cuidador precisa ser olhado. Às vezes a gente se preocupa muito com aquela pessoa que está sendo cuidada e esquece de dar esse suporte para o cuidador também, que é simbólico na nossa sociedade, né? O professor, ele é esse grande cuidador, é essa mãe natureza aí que está sempre disponível a doar o conhecimento, a transformar esse outro. Mas o que tem acontecido é que justamente esse cuidador não foi nutrido. Então, já começa desde lá de trás. Um cuidador enfraquecido não conseguirá suportar a missão tão nobre dele. E aí ele vai começar a falhar nessas configurações que vão vir aí. Então, a gente precisa dessas nossas conversas, são muito importantes, porque as pessoas começam a se conscientizar disso, começam a exercer o seu papel político. Qual é o seu papel político? Cobrar das escolas, cobrar dos governantes, cobrar dos responsáveis mudanças nesse sentido. Então, muitas mães, muitos pais que têm filhos passando por essa situação, eles se tornam líderes importantíssimos, assumem funções na comunidade de transformação muito grande, porque eles começam a exercer esse ato político, né? A exercer essa sua participação e a exigir que essas transformações sejam feitas. E às vezes, Lúcia, não é uma grande transformação, não é modificar a estrutura toda da escola, embora precise e deva ser feita. Mas às vezes estamos falando de modificações pequenas, de instrumentalizar esse professor, tanto fisicamente, né, dando a teoria, quanto emocionalmente, para que ele possa cumprir com toda a dignidade o seu trabalho. então, aí você está falando em estrutura, né? Sim, Como é que você dá uma notícia para um pai ou uma mãe que ele tem um filho com transtorno? E que ele, por exemplo, eu não sei com quantos anos uma pessoa se apresenta a quadro, por exemplo, um quadro de esquizofrenia, por exemplo. esquizofrenia, Né? que é o Uhum. mais, eu considero, não considero, mas assim, pelo que eu tenho lido, é muito complicado, tanto Sim, para o muito grave. paciente como para a família. Como é que se dá uma notícia dessa para um paciente, para a família do paciente? Sim, a gente precisa ter muita sensibilidade nesse momento, né? É um trabalho assim de uma conscientização da naturalização, porque se essa ao passar esse diagnóstico, a gente entra, nem que seja inconscientemente, nesse viés de que
essa pessoa vai ser condenada a uma vida muito difícil, que tudo isso vai ter realmente um transtorno em toda a estrutura da família, a gente já está julgando e condenando essa pessoa a um futuro. Opa, desculpa, vou ajeitar aqui. Atrapalhou o som ou está ouvindo aí? Não, não. Está dando para ouvir? Então a gente já vai estar julgando e pré-concebendo aí a vida dessa pessoa, né, tornando ela muito mais difícil. Então, a gente precisa, nesse momento, ter toda a sensibilidade do mundo para mostrar para esses pais e para toda a família que ter uma pessoa portadora de um transtorno é natural, que ela faz parte de todo o nosso sistema. A gente vai ter que desconstruir essa ideia da perfeição, que é uma ideia muito disseminada hoje em dia, né, Lúcia? A gente vê aí as pessoas buscando o corpo perfeito, o trabalho perfeito, a vida perfeita. E aí, quando a gente vai dar esse diagnóstico, a gente justamente vai mostrar que não estamos falando de nenhum conceito, estamos falando de um ser humano e em todas as diferenças que isso abarca. Então, a gente amplia essa possibilidade de sermos diferentes. A gente não diminui isso, né? A gente tenta mostrar para essa família que é muito possível exercer essa diferença, que eu sou diferente de você, que o outro é diferente, que apesar de estarmos nesse modelo que é falho, que nos leva à neurose, que é esse modelo de perfeição, então é uma oportunidade de vivenciar isso, né, dentro da família. Poder experimentar essa diferença na beleza que ela a constitui. E isso, para mim, é o mais bonito assim, dos transtornos, porque eles mostram para a gente justamente isso, que há beleza, né? Que nós, seres humanos, somos tão complexos que isso é ser belo, né? Essa complexidade que nos torna belos e sagrados. Então, o diagnóstico é sempre orientado nesse sentido. Eu vou te pedir um favor para você dar uma ajustada na tua câmera, Sim. Porque eu estou vendo você meio com falha. Melhorou? Um pouquinho. Como é que quer que eu ajuste mais para cima, mais para baixo? O que está ruim aí? Não, o foco, o teu foco, eu estou vendo seu rosto todo nublado. Deixa eu ver aqui então, o que pode ser. Tentar virar para não bater nenhuma luz. Agora melhorou. Tá escuro, mas eu estou vendo você melhor. Aí. Melhorou. Que bom, Obrigada pela correção. Então, aí a gente tem esse problema. Agora, assim, a pandemia, ela teve o seu lado muito ruim, péssimo, de perdas familiares, de um monte de coisa. Mas ela trouxe luz a algumas coisas. Sim. Como a questão da saúde mental, que ninguém discutia. Sim. Né? Eu conheço o caso de pessoas que não levavam atestado para a empresa. Olha, não disse que eu passei no psicólogo, não disse que eu passei no psiquiatra, senão a empresa vai, sei lá, o pessoal do RH, o meu chefe, não precisa saber da minha vida. Mas a pandemia, ela trouxe luz sobre a saúde mental, porque todo mundo começou a ter problema de ansiedade, de agressividade, né? Quais foram as maiores doenças que apareceram durante esse período? Então, a gente ansiedade, depressão? Sim, a gente teve um índice altíssimo de todos os tipos de transtorno, né? Quem já tinha transtorno psiquiátrico teve muita dificuldade no manejo aí, principalmente nos primeiros meses né, do seu transtorno. Foi bem difícil, as pessoas tiveram que ser muito acolhidas, a gente teve que fazer todo um trabalho para ajudá-las aí na inserção desses primeiros meses. E as outras pessoas que aparentemente são essas que você estava citando, né, não tinham nenhum transtorno, ou conviviam com as suas angústias e ansiedades de uma maneira mais controlada, quando a gente se depara com essa instabilidade, com a falta de controle, né? Porque a falta de controle sempre existiu, Lúcia, mas a gente nunca olhou para isso de frente, né? A gente sempre estamos caminhando, enganando a nossa impotência. A gente vai dizendo para a nossa impotência, imagina,
olha a medicina onde chegou, imagina, olha como estamos bem. A gente precisa fazer isso, senão a gente não vai evoluir, não vamos sobreviver, né? Uhum. Então a gente vai lidando com a impotência e com a falta de controle, a gente só dá uma olhadinha e se engana. Quando isso acontecer, essa instabilidade assim muito grande, todos nós tivemos aí um momento de ansiedade muito elevado. Então, a ansiedade e a depressão foram os transtornos mais recorrentes nesse período, porque as pessoas começaram a ficar sem o chão, né, vamos dizer assim, e aí elas tiveram que se desenvolver. Algumas conseguiram logo depois se equilibrar, né, voltar aí a um estado dito de normalidade. E as outras pessoas, eu costumo dizer que não é para a gente ver isso de forma negativa, mas assim como você colocou, foram as pessoas que tiveram coragem de se aprofundar em suas questões. Eu digo isso quando a pessoa chega no consultório e fala, eu fiquei muito ruim, eu falo, de alguma forma, esse é um ponto positivo, porque você está parando e olhando para todas as questões que existem dentro de você, que foram herdadas da sua família, e provavelmente você curando isso, você não vai passar adiante na sua árvore genealógica aí. Então, foi esse momento muito tenso, mas que ele possibilitou que, de alguma forma, a gente revivesse lá de trás, talvez, a ansiedade de separação, né? Muitas questões que estavam reprimidas vieram à tona. Então, todas essas pessoas que foram atingidas, hoje elas já estão podendo, com o auxílio da terapia, olhar sobre a vida de uma nova perspectiva. Então, eu acredito que foram as pessoas que mais amadureceram. Justamente essas pessoas que sofreram aí logo, né, no início, essa descida que a gente chama para a caverna, né, que foram convidadas a entrar nessa escuridão e que tiveram apoio, que conseguiram fazer esse processo, hoje elas estão se fortalecendo de tal maneira que, assim, elas atingem índices de maturidade psíquicas muito grandes. Logo, espero, durante o primeiro semestre, vai vir a vacina, né? Sim. Está todo mundo esperando isso. Sim. Algumas pessoas, por ficarem muito dentro de casa, desenvolveram a síndrome da cabana. Sim. Né? Querem só ficar dentro de casa. Como é que essas pessoas podem começar a querer sair para a rua novamente, sem medo? Sim. Isso que você falou é muito sério, a gente precisa mesmo orientar. Isso tem acontecido cada vez mais. Até com as pessoas que saíram um pouco, né? Devido a essa instabilidade, elas ficaram com medo, às vezes, de dirigir, com medo da pobreza que aumentou, então elas têm medo de assaltos, de sequestros, né? Realmente há um clima tensional muito grande. O que a gente indica sempre para as pessoas que estão aí passando por alguma crise de ansiedade? Às vezes o que eu vou falar aqui nem precisa a pessoa estar mesmo no ápice de uma crise de ansiedade, mas a gente pode entender e internalizar essas observações para a gente tentar se liberar aí dessa cabana. Então, uma das primeiras coisas que seria interessante a gente fazer nesse momento seria entendermos que é preciso ter um enfrentamento. Por mais difícil que a situação esteja, quando estamos muito juntos, somente conosco aqui, os nossos pensamentos, as nossas fantasias, elas vão tomando uma proporção, Lúcia, que a gente não consegue controlar. Então, quando eu estou aqui dentro de casa, protegida, eu começo a imaginar, nossa, o mundo lá fora está muito ruim mesmo. Imagina quando eu sair lá fora, pode chover, não vai ter isso, não vai ter aquilo. O meu pensamento e a minha fantasia, ele pode ir embora. Então, o que a gente tem que fazer? Para a gente parar isso, é preciso sair, é preciso enfrentar. Se algumas pessoas não conseguirem, às vezes, sair e ir para um supermercado, que ela saia e vá para a porta da casa dela. Fique 10 minutos ali. A gente pode começar em doses homeopáticas, esse retorno aí. Então sai, vai para a casa de um filho, fica 10 minutinhos lá, toma todos os cuidados necessários, claro, de proteção,
mas é preciso fazer esse enfrentamento com a ansiedade, senão ela pode tomar aí uma elevação, um grau muito descabido, né? Por exemplo, se a pessoa estiver tendo uma crise de ansiedade, parar e tentar, não, é claro que a gente, quando está tendo uma crise de ansiedade, o maior desejo é, preciso voltar para minha casa, quero encerrar o que eu estou fazendo e quero voltar para minha casa, que é o meu local seguro. Mas nesse momento, lembre-se, eu não posso encerrar. Eu tenho que tentar ficar aqui, nem que seja por mais 5 minutos. Então, eu vou parando de dar atenção aos meus pensamentos, que vão começar a ficar o que a gente chama de intrusivos e invasivos, porque eles vão começar a me bombardear. Olha, mas está todo mundo te olhando, não fica aqui, você está deslocada, olha o perigo, será que aqui tem saída de emergência? E o Covid... Eu paro um pouco com esses pensamentos e tento me focar em alguma coisa do ambiente. Por exemplo, se eu estiver fazendo o meu trabalho, eu continuo fazendo o meu trabalho. Se eu estiver conversando com você, eu me foco na sua roupa, tento ver a sua roupa, tento conversar com você. Onde você comprou esse brinco, Lúcia? Tento sair dessa questão para permanecer no local. Porque quanto mais tempo eu for conseguindo permanecer e manejar aquela situação de uma forma positiva, mais essa ansiedade vai diminuindo. Ao passo que, se eu continuar em casa retraído, as minhas fantasias, as minhas percepções, as minhas imaginações podem atingir índices aí muito sombrios. Então, a indicação é, por mais difícil que seja, vamos começar com doses homeopáticas de retorno à vida. Agora, com relação, nessa pandemia, quem foi mais afetado? Homem, mulher, criança, adolescente, pessoas de mais idade ou atingiu todo mundo? Atingiu todo mundo, né, Lúcia? Assim, se a gente pensa num nível social aí muito grande. Oi. Pausou. Pausou. Tá me Ana, ouvindo, pausou. Lúcia? Pausou, deixa eu ver, voltou? Voltou, agora voltou. Voltou? Ah, tá. Agora voltou. Então, vou voltar a falar. Então, Existiram... atingiu, vou repetir a pergunta. Nessa pandemia, Tá. todos foram atingidos? Homens, crianças, adolescentes, mulheres, pessoas da terceira idade? Como é que foi isto? Todas as pessoas foram atingidas, porém, a gente deve lembrar aí que as crianças e os idosos, elas tiveram um nível de comprometimento muito maior, né? Eu atendo no consultório e eu percebo que foram as faixas etárias que mais sofreram, né? As crianças no desenvolvimento social, de entenderem essa relação com o outro, de experienciarem aí o mundo e a partir daí formarem as suas opiniões, tiveram esse momento de reclusão muito forte e alguns deles não estão conseguindo manejar isso, porque a própria estrutura da escola, que algumas escolas voltaram com um conteúdo muito forte de teórico, né? Então, e o lado bom da escola, que é se relacionar, eles perderam. Então, só ficou desprazer no ar, né? Algumas crianças, alguns adolescentes, eles falam claramente, eu não aguento mais porque eu não tenho mais nada de prazeroso. A parte boa da escola eu não tenho. A parte boa, que era ver meus pais no final de semana, também não tenho, porque eles estão lá o dia inteiro e estão estressados o tempo todo. Então, as crianças tiveram aí consequências muito drásticas. A gente ainda nem pode afirmar, Lúcia, o quanto isso vai poder interferir na personalidade delas, porque é justamente agora que elas estão constituindo aí esse desenvolvimento, né? Então, a gente ainda não sabe o quanto isso vai afetar. E alguns idosos também que já tinham uma restrição muito grande, que já moravam sozinhos, já tinham uma interação, um círculo social muito pequeno. Então, com certeza, eles também tiveram prejuízos muito grandes. Alguns deles desenvolveram transtornos depressivos, transtornos de ansiedade.
Então, são as duas faixas agora que a gente precisa mais se concentrar para tentar fazer uma recuperação desses prejuízos obtidos. Então, enquanto familiar, se você estiver percebendo nessas duas pontes aí, né, nesses dois extremos, deficiências, procure a ajuda de um profissional para que essas pessoas possam, o quanto antes, se relacionarem melhores consigo mesma, com o outro, e poder voltar para a sociedade de uma maneira mais harmônica, mais organizada internamente, psiquicamente. Como você vê a política antimanicomial no Brasil? Então, essa é uma questão assim, muito importante, né? E hoje a gente não poderia deixar de falar. Opa, parou de novo, pausou de novo. Pausou de novo, Ana. Voltou, Lúcia? Voltou, Lúcia? Voltou. Ah, sim. Então, eu vejo como uma grande vitória alcançada, né? Como a gente disse no início, foram milênios de sofrimento para as pessoas que tinham aí transtornos mentais, que eram relegadas aí em casas, né, de sofrimento, vamos dizer assim. Não havia nenhuma recuperação. Essas pessoas sofreram muitas, das quais foram transformadas em experimentos, né? A gente sabe aí de experimentos terríveis, daquela cadeira giratória que se imaginava que ao circular, ter a circulação sanguínea elevada, que as pessoas iriam voltar a uma normalidade. Então foram casos assim tão absurdos que aconteceram, né? E que a gente precisa agora prestar atenção, porque o que acontece é o seguinte, Lúcia, apesar de não termos mais as estruturas dos manicômios funcionando, isso ainda está no inconsciente coletivo. Todo esse preconceito, todo esse estigma. Sim. Então, por mais que a gente estamos no caminho da desconstrução, a gente precisa o tempo todo se questionar. O que é que eu estou fazendo nesse momento que talvez eu tenha captado desse inconsciente coletivo, que vem aí com todos esses preconceitos, com todos esses estigmas, até mesmo com relação a nós, né? Quando a gente se cobra muito, quando a gente se pune, quando a gente se chama de louco, de incompetente, de disfuncional, que relação é essa que estamos tendo com a nossa saúde mental? A gente está simplesmente replicando o... Sim. O modelo, né? Lúcia. Pausou de novo. Deixa eu ver aqui se eu consigo mudar minha conexão. Vou sair aqui um... Então, pessoal, a Ana Colette, ela teve um probleminha de conexão e a gente já volta já já. Ela está tentando acertar o Insta dela. Voltou, Lúcia? Vamos ver se Voltou. agora melhora de uma vez. Desculpa, peço desculpas aí. Imagina, são acontece. Coisas que a gente não controla, como a gente disse, né? São fatos incontroláveis. Então, agora, quando uma pessoa tem um surto e precisa ser, necessariamente, ela precisa ser internada, né? Quais os cuidados que a família tem que ter ao interná-la em uma instituição? Então, primeiro conhecer essa instituição, né? A gente tem que ver aí qual é a estrutura dessa instituição, quais são os preceitos que essa instituição trabalha, né? Desde quando essa instituição está alicerçada, conversar com os médicos, se possível, conversar com pessoas que já passaram por esse processo de internação, como elas reagiram, como foi, e estar o tempo todo atento para não se comprometer com esse inconsciente coletivo que vem arraigado lá de trás, né? Então, o tempo todo dando esse manejo, ajudando no suporte desse indivíduo para que ele retorne sem nenhum estigma, para que ele seja inserido como uma pessoa que sofreu um transtorno mental e que isso pode acontecer com qualquer um de nós e que não estamos aí partindo de nenhum preceito de certo e errado. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Agora eu queria que você desse algumas dicas para quem está com muita ansiedade.
Sim. A primeira grande dica aí que a gente pode dar é quando essa ansiedade vier, é diminuir a cobrança consigo mesmo, né? A ansiedade ela vem devido à insegurança, às incertezas e à vontade que a gente tem de caminhar para essa perfeição, para uma segurança total, para que nada nos desorganize. Então, se a gente parte desse pressuposto de que seremos sempre lindos, de que a vida será sempre boa, de que nada de ruim nem de inesperado vai nos acontecer, a gente está fadado a sermos ansiosos e a cada vez mais irmos desenvolvendo essa ansiedade. Então, é preciso que estejamos aí num processo terapêutico para compreender que viver abarca essa complexidade, tanto fora quanto internamente. Somos seres aí em mutação, estamos com vários sentimentos o tempo todo. Então, a gente precisa ter consciência dessa nossa complexidade para não atuar com uma forma de cobrança. Uma outra coisa, assim, que a família pode ajudar muito, é porque geralmente as pessoas que sofrem de uma ansiedade, às vezes elas não conseguem se organizar. Elas têm tantos pensamentos, tanta dificuldade, né, que elas lidam, com esse externo aí de uma forma tão... Vou tirar aquilo, você está me escutando ainda ou ficou ruim? Tô ouvindo. Ah, não, mas aí eu não te escuto, só um minutinho. Então, a gente precisa fazer com que essa família também possa ajudar essa pessoa, né, que esteja sofrendo de ansiedade. Das principais dicas é promovendo para ela um auxílio na organização, vendo, por exemplo, se dá para criar uma rotina para ela, para que ela se sinta mais segura, para que ela consiga aí ir manejando essa insegurança. Então, às vezes, o familiar pode fazer junto com ela mesmo uma lista, olha, amanhã vamos fazer isso, aí depois disso você faz aquilo, porque gera esse padrão de segurança que talvez ela não tenha recebido isso afetivamente lá na infância, e agora, né, nesse momento aí da vida adulta, ou até mesmo para as crianças, isso aconteça, e as deixe muito soltas no mundo. Então, é preciso trazer essa orientação para elas também, junto sempre com o processo terapêutico, que é efetivamente o que vai dar essa ressignificação para a pessoa, porque é onde ela vai poder olhar para a ansiedade dela e transformar todo esse ambiente, né? Trazer aí à tona de onde veio, como começou essa ansiedade, a que complexos que essa ansiedade está ligada, e aos pouquinhos, passo por passo, ela vai transformando aí toda essa situação em funcionalidade, em harmonia, em saúde mental, física, em todos os tipos de saúde aí que ela tem direito a ter. Quando uma pessoa sofre de depressão e a família constata que ela está deprimida porque ela mudou todo o quadro dela, bom, aí a família insiste que essa pessoa vai procurar um psicólogo. A família tem que ir antes, por exemplo, a esposa tem que levar o marido, falar com o psicólogo antes, ou o marido tem que levar a esposa e falar antes. Como é que pode funcionar Olha, isso? não necessariamente, dependendo, a pessoa não precisa ir lá e falar antes, porque isso já vai minar o vínculo que o psicólogo possa vir a ter com essa pessoa, porque ela vai imaginar já uma questão de desconfiança, o que será que meu marido falou de mim aqui? Então, isso pode minar a relação. Mas o que ela pode é propor a essa pessoa que ela vá junto, porque às vezes realmente as pessoas não têm força, Lúcia, para procurar o psicólogo, né? E elas podem estar tão sem energia, tão dentro da realidade delas ali, de uma autoestima muito baixa, fixada nos seus problemas, que elas não conseguem dar esse primeiro passo. Então a pessoa pode se colocar mais como esse aliado, aquele que vai dar a mão e vai levá-la até o consultório, enquanto ela não consegue fazer isso. E aí, o ideal seria deixar ela falar primeiro. Mas, em alguns casos, talvez, se a pessoa tiver com algum transtorno de personalidade, essa pessoa não vai conseguir fazer esse primeiro movimento. Aí, o próprio profissional vai sentindo a necessidade de chamar os familiares,
de fazer uma sessão em conjunto para que possa dar um apoio maior para essa pessoa no início da terapia dela. Qual o balanço que você faz desse Dia Mundial da Saúde Mental? Eu faço um balanço muito positivo. Eu acho que estamos vivenciando, apesar de toda essa tristeza, né, que a gente enfrenta com tantas perdas, tantos lutos, mas eu acredito muito, Lúcia, que esse é um momento muito sagrado de possibilidade de autoconhecimento e de transformação da nossa humanidade. Porque é o que a gente sempre fala no consultório e que a gente apoia muito as pessoas nesse sentido. Enquanto não olharmos para as nossas sombras, não poderemos chegar à luz. Enquanto as sombras estiverem nos dominando, a gente vai ser sempre uma pessoa fadada ao insucesso, à tristeza, a ser ligado às nossas questões anteriores familiares. Então, por mais difícil que pareça, quando a gente entra nessa dor, né, a gente consegue aos poucos ir entendendo, dando voz para essa dor, dando voz para toda a ansiedade, para toda a tristeza, para tudo aquilo que está dentro da gente, a gente vai começar a se compreender como ser humano, vamos poder atingir um outro nível de amadurecimento. E aí eu acredito muito que depois dessa tormenta nós vamos conseguir sair dela como seres melhores e podendo ser mais empáticos, atuando de uma forma melhor na sociedade, né? Eu vejo, assim, vários pacientes que eu recebi que no início da pandemia estavam completamente transtornados, hoje já estão fazendo trabalhos voluntários. Então, como é importante, é lindo isso, né? Porque como é importante fortalecer a pessoa, porque depois ela passa a ser esse canal multiplicador dessa luz, né? Mas primeiro a gente precisa olhar para essa dor. Não é fácil, é muito difícil olhar para o nosso espelho sempre, né? Mas é primordial para que a gente possa alcançar essa evolução aí psíquica, relacional, enquanto humanidade. Nós estamos muito... Está todo mundo, o mundo inteiro está à espera de uma vacina. Né? Tá todo mundo correndo, Sim. Laboratórios, pesquisadores, cientistas, e a população do mundo inteiro está esperando essa vacina. E falta pouco tempo. Talvez até janeiro, fevereiro no máximo, está todo mundo tomando a vacina. Como que a gente, como controlar essa expectativa? Porque é uma expectativa. Então, sim. Uma coisa é preciso falar, né? A gente na psicologia sempre fala e depois eu brinco que tem o mais. Esse mais, todo paciente fala, não fala ele para mim hoje, né? Toda expectativa vai gerar uma frustração. Isso que eu ia te falar. Sim. Quanto mais a gente tiver expectativa de que a solução virá na vacina, mais a gente vai se frustrar. A solução concreta do Covid, ela pode vir na vacina, sim, né? E a gente reza para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas a gente sabe que o Covid não ficou só nisso, né? O que ele trouxe para nós, enquanto sociedade, foi muito mais amplo e muito mais dolorido. Ele mostrou para a gente tudo que estava aí nessa sombra, né? Ele mostrou as relações desgastadas, né? Ele mostrou os casamentos que já não estavam se dando bem e que aí as pessoas tiveram que começar a conviver e aí isso veio à tona de uma maneira, né, que ninguém queria olhar. Ele mostrou aquele trabalho que você já não aguentava mais e agora você está trabalhando muito mais e o seu chefe está te cobrando muito mais. Ele mostrou a dor de vermos pessoas insensíveis no poder, né, em muitos dos casos, assim, não ajudando no manejo, não buscando soluções. Então, o Covid foi uma experiência muito difícil e que pode ser que a vacina chegue em janeiro, mas ainda existem muitas questões abertas nessa ferida. Então, por mais que a gente tenha essa expectativa de que tudo vai ser resolvido,
a gente não pode se vincular a isso como se viesse um herói nos salvar, né? Que a gente sempre tem essa vontade de ser o que a gente chama na psicologia da projeção. A gente acha que a responsabilidade de nos salvar é do outro, é da vacina. O que a gente sempre faz na psicologia é trazer essa responsabilidade para a gente. Porque quando a gente assume essa responsabilidade, o que eu posso fazer com relação ao Covid? Eu posso me cuidar, eu posso cuidar da minha saúde mental, eu posso me aprimorar, eu posso me transformar. Porque aí quando a vacina chegar, eu já vou estar mais preparado, eu já vou estar mais receptivo, a minha imunidade física e emocional vai estar muito mais trabalhada. Então, diminuir essas expectativas é sempre melhor, porque traz mais crescimento psíquico, porque eu deixo de jogar isso para o outro, eu jogo isso para mim, eu assumo. Parou de novo. Pausou de novo. Voltei já, Lúcia? Eu vi que pausou aí. Então, Agora vou voltou. voltar a falar um pouquinho, né? Então, se a gente puder trabalhar nesse sentido... Tá me ouvindo, Lúcia? Agora tô. Parou de novo. Luciano, tá me ouvindo? Agora estou. Parou. Opa. Não, agora voltou, agora voltou. Vamos lá. Ih, parou. Aí. Então, se a gente puder não gerar essa expectativa... Tá me ouvindo? Se a gente puder Tô evitar gerar essa expectativa da vacina, como se ela fosse o nosso herói nos esperando, né? E curando todos os males do mundo, vai ser muito mais benéfico para a gente. A gente vai atingir um crescimento e um amadurecimento psíquico muito grande e vamos assim sair dessa transformados. Mas se a gente simplesmente projetar na vacina essa cura, a gente vai ter perdido essa experiência, né? Todas as pessoas que se foram, todas as pessoas que passaram por essa tristeza vão ter ido em vão. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa, cada um de nós, se trabalhar para que todas essas nossas dores, todas essas pessoas que se foram, que batalharam tanto, né? Os médicos, as enfermeiras, o lixeiro que esteve presente desde o primeiro dia, nunca nos abandonou, né? Para que todas essas pessoas realmente tenham a nossa colaboração e a nossa gratidão. Eu acredito muito nisso, que a nossa gratidão com todas essas pessoas que estiveram na linha de frente aí, batalhando pelo Covid, é a gente se transformar, para que essa experiência não tenha sido em vão. Para que, é claro que a gente deseja essa vacina, mas que a gente entenda que o desejo dessa vacina não fique, não tampe as nossas mentes, né? Não nos diminua aí a nossa possibilidade de transformação. Queria te agradecer imensamente e eu queria que você deixasse teu contato nas redes sociais. Vou deixar assim. Eu que agradeço, Lúcia, mais uma vez o seu convite. Foi muito bom estar aqui com você, nesse dia tão lindo que é hoje, que é o Dia da Saúde Mental. Me emociona poder falar, né, da saúde mental, por todas as pessoas que morreram aí sendo estigmatizadas por algum transtorno. Que essa nossa conversa seja direcionada a todas elas e a todos os familiares que sofreram muito com esse estigma da saúde mental. Que possamos aí transmutar esse momento e refletir sobre isso. Então, eu te agradeço muito essa oportunidade. E as minhas redes sociais é o @papo com Ana Colette no Instagram. E tem também o meu canal do YouTube, que é o Papo com Ana Colette. E no Facebook também, @Papo com Ana Colette. Tá bom, querida. Um beijo. Bom final de semana e bom feriado. Obrigada. Tchau, pra você pessoal. também. Muito Tchau, obrigada. Bom gente. feriado. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada. Obrigada, um beijo.